Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para participar, juntamente com vocês, da primeira Feira de Ciências do Clube de Ciências Decolar, a convite da comissão organizadora. Nós estamos muito felizes por poder contribuir e compartilhar com vocês um pouco dos nossos conhecimentos aqui. Então, a temática dessa primeira Feira de Ciências é sustentabilidade, porque o futuro é agora. Meu nome é Gabriela, sou professora da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso. Sou formada em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás e sou mestra em Ensino e Aprendizagem em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Fui convidada, assim como o professor Wesley, que vai se apresentar para vocês agora. Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wesley, sou professor da rede estadual também, de nível superior do estado do Mato Grosso. Sou formado em engenharia de produção e mestre em ciências ambientais. E estarei juntamente com a professora Gabriela aqui e com vocês para participar dessa primeira feira de ciências do Clube de Ciências, né? A qual tem a temática de sustentabilidade, porque o futuro é agora. Bom, pessoal, então, dando continuidade em relação a essa temática, nós trazemos a temática de agrofloresta, produção de alimentos e regeneração de ecossistemas. Então, dentro dessa temática, envolve muito a questão de sustentabilidade. Por quê? A gente vai ver um pouquinho agora do porquê que envolve a sustentabilidade. Bom, então, aqui no nosso primeiro slide aqui, a gente tem, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem melhor, está compartilhado. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, a gente tem que trazer o conceito do que é sustentabilidade. Então, o autor aí, Faet, ele traz o conceito de sustentabilidade da seguinte maneira. Ele nos diz que é a habilidade de um sistema em manter sua produtividade quando ele se encontra sujeito a intenso esforço ou alterações. O que ele quer dizer com isso? Que esse sistema ele vai manter sua produtividade independente, né, desse sujeito, desse intenso esforço ou alterações que ele vai sofrer. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós entendemos também que para que ela consiga, para que aquele sistema, aquela ação consiga ser sustentável, ela depende de três fatores, né, que nós falamos que é o tripé da sustentabilidade. Que ela tem que ser economicamente viável, ela tem que ser socialmente justo e ecologicamente correto. Então ela tem que se encontrar nesse meio aí que está circulado de amarelo, para que ela consiga ser sustentável. Então, ela tem que ser economicamente viável, né? Então não pode ser onerosa. Ela precisa ser ecologicamente correta, né? E também socialmente justo. Então, o tripé da sustentabilidade é basicamente isso, né? Conseguir abordar a parte econômica, social e ecológica. Bom, outra definição, né, sobre sustentabilidade é dos autores Linares e Seligman. Eles dizem o seguinte, que a sustentabilidade é um conceito que pode ser aplicado a qualquer atividade desenvolvida pelo homem, e sua avaliação recebe diferentes enfoques, dependendo do nível de estudo e do ambiente em questão, se ele será urbano ou rural. Então, nesse outro conceito, ele já é um pouco mais abrangente, justamente pela questão de trazer os dois tipos aí da sustentabilidade, né? Que ela pode ser aplicada em dois tipos diferentes, tanto na questão urbana quanto na questão rural. Então, ele já amplifica um pouco mais sobre esse conceito de sustentabilidade, porque ele nos traz, né, essa ideia de que qualquer atividade ela pode ser sustentável. Então, se eu vou tomar um banho, eu posso tomar um banho de forma sustentável. E que forma sustentável seria essa? Ao menor tempo possível, com a menor quantidade de água possível, né? Utilizando sempre o menor consumo de energia, entre outras coisas.
Então, toda e qualquer atividade que eu possa executar, ela pode ser uma atividade sustentável, ela pode ser uma atividade que vá atingir aqueles 3 pilares lá, né, o tripé da sustentabilidade. Então, ele traz um pouco mais abrangente esse conceito de sustentabilidade. Bom, então dentro da sustentabilidade, né, que é a nossa temática principal, a gente traz alguns modelos, né, alternativos ou tecnologias que podem ser sustentáveis. E uma delas que mais se destacam aí é os sistemas agroflorestais. O que são, né, esses sistemas agroflorestais, como eles funcionam? A gente vai falar um pouquinho mais aí ao decorrer do nosso vídeo aqui. Então, as tecnologias que são capazes de criar agroecossistemas produtivos menos dependentes de recursos externos a eles, estando baseadas em princípios e processos que satisfazem requisitos ambientais, combinando tanto elementos de conhecimento tradicional quanto a ciência moderna. Então, esses sistemas aí utilizam tecnologias. Muitas vezes a gente pensa que a tecnologia é algo computadorizado, é algo que envolve parte mecânica, elétrica, né, robótica, mas a tecnologia é qualquer ferramenta que você utilize para fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, essa caneta aqui, essa lapiseira aqui é uma tecnologia, um alicate é uma tecnologia. Então, qualquer coisa, qualquer ferramenta que o homem cria ou que o homem utiliza para facilitar o seu serviço, ela pode ser considerada uma tecnologia. Então, esses sistemas agroflorestais, né, eles utilizam essas tecnologias, né, que são capazes de criar agroecossistemas que serão menos dependentes de recursos externos, ou seja, eu não vou precisar estar sempre buscando adubo de forma externa do meu ambiente ali, não vou precisar estar buscando um NPK, por exemplo, para poder potencializar o crescimento da planta, né? Justamente por essa questão. Por isso que esses sistemas agroflorestais, eles estão sendo mais adotados, né, em relação quando a gente envolve aí a sustentabilidade. Então, a imagem abaixo aí a gente pode destacar que esse ambiente que está demonstrando na imagem, ele não há necessidade de adubo nem de agrotóxicos. Por quê? Porque, de acordo com o que a gente avalia nessa imagem, nós podemos visualizar aqui que há um respeito em relação à sucessão natural de espécies, né? Ou seja, cada espécie dentro do seu sistema de crescimento, né? Dentro do seu local ali de desenvolvimento, ocupando diferentes estratos, né? Esses estratos aí a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que que é. Então, as diferentes espécies, né, elas se ajudam, elas se interagem ali e, ao mesmo tempo, vão contribuindo, né, para o desenvolvimento uma da outra ali e produção até mesmo de frutos e alimentos dentro daquele ambiente, né? Essa imagem ilustra bem isso. Então, algumas práticas agrícolas e os impactos ambientais. Temos as práticas econômicas predatórias, por exemplo, a extração de madeira de forma ilegal, né? Uma extração de madeira que não é sustentável, a exaustão dos solos agrícolas, causando empobrecimento, vossorocas e compactação do solo, né? Tornando aquele solo duro, improdutivo, sedimentação e assoreamento de rios. A gente vai visualizar uma imagem mais para frente aí que mostra bem o que, que é, né, esse assoreamento de rios e diminuição da biodiversidade. É um fator importantíssimo também que algumas práticas agrícolas exercem, né, sobre o meio ambiente. E o que, que seria esses impactos ambientais? Então, uma das definições ali traz o seguinte conceito: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante do que? Ação humana, né? Atividade humana, que vai afetar indireta ou diretamente essa qualidade dos recursos ambientais ali proveniente daquele sistema. Então, um impacto ambiental
é uma alteração das propriedades originais, assim, vamos dizer, do ambiente, né, tanto física, química ou biológica, que uma ação humana, né, resultante de uma matéria ou energia, vai afetar de forma direta ou indireta aquele ambiente. Né? Então, isso é considerado um impacto ambiental. Então, por exemplo, estourou a barragem de uma usina hidrelétrica lá, é um impacto ambiental de forma direta, né? Impactou diretamente aquele ambiente ali ao redor. Então, uma frase aí que a gente inseriu, que é muito importante, diz o seguinte, que é de extrema urgência a elaboração e implantação de planejamentos territoriais que busquem integrar elementos socioeconômicos e também ambientais. Então, fazer um estudo, né? Elaborar a implantação, através de planejamento, a implantação de planejamentos territoriais, né? Para interagir esses elementos socioeconômicos e também ambientais. Essa imagem aí, ela traz um tipo de erosão do solo, né? Então, o solo causou-se a erosão no solo e com a chuva a água começou a correr e foi traçando esse curso aí no meio de uma lavoura. Então, a falta das características originais daquele ambiente ali fez com que a água corresse com maior velocidade, com maior fluxo nesse local e acabou fazendo com que houvesse essa erosão no solo aí. Então, o uso excessivo, né, de minerais, retirada de vegetação, causou esse tipo de erosão no solo. Então, essa imagem aqui também, ó, nos traz é muito interessante ela, porque a gente consegue visualizar aqui no canto esquerdo o antes e o depois. Quando nós tínhamos a mata ciliar dos dois lados, por que ela chama mata ciliar, pessoal? Justamente ela vem com esse nome de ciliar devido aos nossos cílios, né, os cílios dos nossos olhos, que protege o olho de uma poeira, né, alguma coisa que possa adentrar aos nossos olhos e nos causar algum desconforto, alguma irritação. Então, essa mata ciliar faz esse mesmo papel, né? Ela vai proteger ali o rio de, por exemplo, de uma água que vem em alta velocidade, pode causar erosão no solo, como visto anteriormente, né? Na imagem anterior. Então, ela busca justamente travar algumas coisas assim para proteger o rio. Então, quando no primeiro quadrinho ali a gente vê o rio, mata ciliar, tudo ok. No segundo quadrinho, nós podemos perceber que foi removido a mata ciliar, né? Então, aquele ressalto ali, aquela parte mais alta do solo já não existe mais. E o que aconteceu com ela? Ela foi para o fundo do rio, né? Então, aquela área que foi erodida ali, ela foi para o fundo do rio, causando a deposição de sedimentos. Então, é, foi prejudicado aquela parte do rio ali através dessa retirada da mata ciliar, que fez com que todo esse solo que estava naquela área fosse para o fundo do rio, né, causando danos ao rio ali em questão. Então, a gente consegue entender através dessa imagem aí a importância dessa mata ciliar, né, em volta do nosso rio. Né? Nós temos uns limites dessas matas que devem acontecer dependendo do tamanho do rio, né? Se ele tem 20, 30, 40, 50, 100 metros de largura, para cada é, para cada quantidade de metragem dos rios, nós temos uma quantidade mínima de árvores que devem permanecer dentro dessa mata ciliar aí, segundo o novo Código Florestal aí, aprovado pelo governo. Essa imagem aqui, ela traz um retrato da perda de biodiversidade, né? Então a gente consegue identificar perfeitamente onde nós temos a mata e onde nós temos a devastação, o desmatamento, né, que causa, que prejudica, né, os ecossistemas e também nós próprios, os seres humanos. Bom, nessa imagem aqui, então, ela retrata a perda da biodiversidade nos últimos séculos. Então, no ano de 1800,
nós não tínhamos nem 1 bilhão de habitantes ainda na Terra. E a nossa área convertida para uso humano era de 7,6%. E a perda de espécie era de menos 1,8%. Quando a gente traz para 2 séculos seguintes, em 2000, nossa população já se multiplicou em 6 vezes, né? E causou um impacto de 13,6% na perda de espécies nos ecossistemas. E a projeção para 2100 é de modelo verde, né, que a gente traz aqui um modelo verde, um modelo atual. No modelo verde, que é um modelo que vai fazer com que haja maior planejamento para que a gente consiga reconstruir ecossistemas e trazer a nossa biodiversidade novamente, né, tanto questão de fauna e flora, a projeção é de queda, né, que a gente consiga diminuir para 11,6% da perda dessas espécies nos nossos ecossistemas. E no modelo atual, se nós continuarmos sem planejamento e simplesmente tomando medidas que são o mínimo exigido e não fazendo mais além daquilo, né, a gente vai aumentar para 17% da perda. É uma perda que não é um número que possa te causar espanto, mas é um número muito importante, que 17% é quase um quinto da nossa biodiversidade, quase 20% de tudo que existe hoje. Lembrando que muitos remédios, né, são feitos, né, através de extratos de plantas. E se a planta não existe mais, não tem como mais ter o estudo e não tem como mais fabricar a medicação, né? Não tem como mais fazer a parte sintética aí do remédio. A gente tem que pensar muito bem nisso. Bom, pessoal, então, agora falando um pouquinho mais sobre as questões de agrofloresta, eu passo a palavra para a professora Gabriela, que aí ela vai identificar e trazer conceitos melhores a vocês sobre o que é esses sistemas agroflorestais, como ele funciona e entre outras coisas que possa contribuir ao conhecimento de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu estou retomando aqui com vocês. O professor Wesley fez essa introdução aí para a gente, falando de duas partes essenciais, para a gente entender um pouquinho sobre esses sistemas agroflorestais. Então, ele falou com vocês sobre a questão da sustentabilidade, que é um tema importantíssimo e que tem todo um link, né, com essa ideia de agrofloresta, e é o ponto principal aqui da Feira de Ciências. Então, na nossa fala de hoje, né, nós vamos falar aí sobre agrofloresta, produção de alimentos e regeneração de ecossistemas. Como é que funciona isso? Como que é a produção de alimentos na agrofloresta e como que como existe a possibilidade de uma regeneração de ecossistemas. Inicialmente, eu quero trazer para vocês que falar de sistemas agroflorestais é um assunto que tem várias demandas, né? A gente pode trazer milhares de exemplos para vocês aqui, tanto no Brasil quanto fora, e várias vertentes. Então, hoje em dia, no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, existem, por exemplo, sistemas é, que não são tratados como agroflorestais. Existem outros nomes para tratar essa ideia de agrofloresta. E a gente vai chegar a esse ponto para falar disso. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que a gente vai partir de um ponto base para falar de agrofloresta, mas que a discussão ela é muito maior, tá? Então, eu vou trazer só uma apresentação do que é essa agrofloresta, a importância da produção de alimentos e da regeneração de ecossistemas, tá? Então, em bases gerais, como eu coloquei para vocês na tela, deixa eu abrir aqui para mim, esses sistemas agroflorestais, nada mais, nada menos, em linhas gerais, é entender como a floresta funciona e tentar reproduzir isso numa plantação, num cultivo de alguma coisa que eu queira. Então, os sistemas agroflorestais, eles são excelentes alternativas para o uso do solo, alternativas sustentáveis, lembrando sempre disso, e com eles, os produtores rurais podem produzir respeitando o meio ambiente e ao mesmo tempo diversificando a sua renda, porque ele não vai produzir só um tipo de cultura, né? Só um tipo de cultivo.
Então, essas iniciativas, né, de sistemas agroflorestais, elas têm buscado uma compatibilidade entre conservação ambiental com a produção agrícola e ou pecuária, né? Eu posso também trazer os três, que é essa conservação ambiental, uma produção agrícola e uma produção de uma criação de animais, uma produção ali pecuária. Essas três relações aí de conservação ambiental, produção agrícola e ou pecuária, ela sempre tem que visar a preservação e a restauração das condições ambientais daquelas áreas, né? Áreas que já foram impactadas pelo uso agropecuário, né, com esses impactos que o professor Wesley colocou para nós aqui, compactação do solo, empobrecimento do solo, assoreamento, é, desaparecimento de nascentes, por exemplo, né, empobrecimento ali da matéria orgânica, do nutriente daquele solo, ou então de regiões que ainda não foram, né, e que a gente quer conservar aquele ecossistema. Então, sistemas agroflorestais, eles vai girar em torno dessa ideia central aí. Para continuar, eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender o que são esses sistemas agroflorestais, né? É um sistema de produção, como eu disse para vocês inicialmente, baseado e inspirado na dinâmica dos ecossistemas naturais, nada mais é do que imitar o processo natural que a floresta mantém, né, no seu ciclo de vida ali, no qual as espécies florestais perenes são plantadas junto com os cultivos agrícolas e ou, né, como a gente colocou lá no início, criação de animais. Então, eu vou ter espécies de árvores cultivadas juntamente com alguns cultivos agrícolas ou criação de animais. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem ali o açaí junto com o mogno, a banana, a mandioca junto com a copaíba, o milho junto com a pupunha e a andiroba. Então, são cultivos de árvores, né, aquele elemento arbóreo ali, juntamente com esse elemento para o cultivo, né, alimentar. E também poderia ter animais ali no meio. E como que funciona isso? Quando eu vi a primeira vez sobre sistemas agroflorestais, eu pensei, mas que bagunça, né? Como é que funciona? A gente vê ali uma produção de uma monocultura tão homogênea, estão tudo certinho, né? Eu vou colher aquilo ali, eu vou plantar aquilo, é o mesmo cultivo, é a mesma espécie. Como é que funciona essa questão da agrofloresta? Ali onde tem abacaxi, tem o café, tem o mamão, tem toda uma lógica, tem todo um estudo, toda uma análise para se fazer esse tipo de cultivo. Né? Não é simples. Essa é uma das dificuldades para se implantar esse sistema, tá? Vamos continuar. Então, para a gente visualizar melhor, para não ficar essa ideia de, nossa, que bagunça, que confusão, que era o que ficava na minha cabeça até antes de eu entender como é que é esse processo desses sistemas, a gente precisa começar a entender como é que funciona a floresta. Então, inicialmente, a gente vai falar dos estratos da floresta. O que são esses estratos? Mais conhecido na linguagem da galera que trabalha com agrofloresta, são os andares. Então, a gente entende que na floresta existem várias espécies de árvores que chegam a determinados andares, a determinados estratos, né? Que são a questão de altura, os metros ali que essa árvore vai crescer. Então, na floresta, coloquei para vocês de forma rápida, as plantas ocupam diferentes espaços, se distribuindo em diversas alturas chamadas estratos, tá? Os estratos da floresta. Então, por exemplo, a gente tem na parte mais baixa, na parte ali rasteira, um extrato herbáceo. Logo depois a gente tem um extrato arbustivo, que é um pouco mais alto. Ali de 10 metros para cima, a gente tem um extrato arbóreo inferior, que é um subbosque, com árvores com um encorpamento mais baixo, né? Com com folhagens diferentes, porque a altura dela, o andar dela vai ser diferente das outras, né? Aí de 20 para cima, a gente tem um extrato arbóreo médio, depois a gente tem um extrato arbóreo superior, que a gente vai entendendo então que são os diferentes andares da floresta. Isso é proposital dentro da lógica daquele ecossistema ali, né? Então, assim, a luz solar ela é filtrada a cada extrato, né? Então, por exemplo, se a cada extrato ali a gente tem uma concentração de luz solar diferente. E a gente precisa observar isso
para que a gente também possa desenvolver. Como que eu vou trazer isso para o desenvolvimento do meu sistema agroflorestal? Eu estou observando que a floresta ela funciona em andares, em estratos. Como que eu vou levar isso lá para a minha agrofloresta, né? Essa filtração diferente, né, da luz solar ali, ela influencia o tipo de planta que cresce em cada lugar, porque cada lugar exige, cada planta, cada espécie exige uma quantidade de luz solar, né, ou uma exposição a essa luz. Então, esse é o primeiro ponto que a gente observa para entender um sistema florestal natural, né? Outra coisa que precisa se observar para desenvolver um sistema de agrofloresta são as sucessões. Então, a gente entendeu os estratos e o que seriam essas sucessões, né? Como se divide a sucessão natural das plantas, que acontece lá na floresta, né? Então, cada planta, ela possui um ciclo de vida com ritmo de crescimento diferente, né? Que é influenciado pelas características locais. Então, por exemplo, aqui a gente tem nessa imagem eles costumam dizer que no início ali a gente tem a placenta, que são plantas que vão crescer até um ano, né? Elas dependem de um ano ali para ter um crescimento. Depois vem as pioneiras, que é de 1 a 3 anos, como está exposto aí na imagem. Depois as secundárias, de 3 a 30, e vem ali as primárias, que são mais de 30 anos. Então, cada planta ela tem uma organização temporal, que é uma sucessão ecológica. E eu preciso observar isso para quando eu for trazer para dentro da minha lógica de um sistema agroflorestal. Então, eu observo ali os estratos, que são os andares, que tem um propósito, e observo também essa sucessão ecológica, né? Essa sucessão de tempo que uma planta vai levar, quais eu vou escolher para trazer ali para dentro da minha agrofloresta, dentro do propósito do que eu quero colher. Daí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, e para quem quiser saber um pouco mais, tem uma história em quadrinhos sobre agrofloresta, tem cartilhas que vão auxiliar aí para quem quer se aventurar nesse mundo da agrofloresta, né? Então, nessa imagem, por exemplo, a gente traz um pouco essa ideia do extrato, né, dos andares e da sucessão. Então, por exemplo, quando nós plantamos uma agrofloresta, nós precisamos pensar nessa mesma organização que a floresta tem, né? Tanto para as árvores como para as plantas de cultivo, para as roças, né? Então, por exemplo, ali em um mês, naquela primeira parte ali, nós temos então rabanete, temos a rúcula, que vai crescer e eu vou poder colher ela dentro de um mês. Nesse mesmo período, quando eu plantar aquela ali em um mês, eu vou ter plantado todas as outras. Lá para os 3 meses, eu vou ter uma próxima colheita, que no caso seria ali o alface, a berinjela, o milho. Enquanto isso, logo depois eu vou ter a mandioca, né? Que são ali as raízes, né? Então, eu posso, por exemplo, plantar, na verdade, eu planto tudo. Isso é um tipo de plantio, existem vários outros. E eu vou dando uma sucessão, uma sequência ali de tempo para que eu possa colher aquela variedade de alimentos, né, de cultivos. Então, é por isso que a gente fala que a agrofloresta, ela tem essa possibilidade de variedade, né? Ela não é só não é um mono, né? Aquela monocultura que eu vou colher só um tipo de coisa. Então, olha só, assim, o planejamento agroflorestal, ele deverá considerar os estratos e a sucessão para combinar as plantas desejadas, né? Enquanto na falazinha ali do desenho, a gente coloca lá, enquanto os mamoeiros e as bananeiras e outras árvores crescem, é possível cultivar plantas que necessitam de mais sol, né? Como o milho, o feijão, a mandioca. E quando existe uma poda dentro do sistema agroflorestal, essa poda, ela vai facilitar, então, a entrada de luz solar. A gente lembra novamente da questão dos andares, né, da clareira, que acontece naturalmente na floresta. E assim eles podem continuar o cultivo de outras plantas. Então, eu vou lá, colhi a banana, podei, né, vai entrar um espaço com uma luz maior do sol ali, e eu vou poder cultivar plantas que necessitam de mais luz naquele local. Todo esse processo é um processo que imita o processo natural da floresta, né? Então eu posso usar a poda como um retorno de nutriente para o solo, como uma clareira,
né, que aconteceria naturalmente na floresta, e eu posso aproveitar tudo isso para plantar novamente, né? Posso aproveitar isso ao meu favor, sem tirar da natureza, né? Sem achar que eu posso controlá-la, né? Então a gente tem que considerar basicamente essas duas coisas, que é o extrato e a sucessão ecológica. Aqui nessa imagem, a gente percebe que ao longo do tempo esse agricultor ele pode optar por manejar o local, escolhendo as plantas que ele vai que vai favorecer ele naquele momento e colocando as podas no chão. Dessa forma, o ambiente é enriquecido e outras plantas passam a crescer. Então, com 2 anos ali, a gente tem o mamoeiro, a bananeira, não sei que plantinha é essa, mas parece ser uma mangueira, né? Aí, com 4 anos, a gente tem, por exemplo, pode ser o eucalipto, esse que está muito grande aí, né? Que o eucalipto é muito criticado por por essa questão de plantação, né? Eles costumam, ele é como se fosse uma praga. As pessoas falam, todo lugar tem eucalipto te retira a vegetação natural e planta eucalipto, né? Então tem toda uma discussão dentro com o eucalipto dentro da agrofloresta. Ele tem uma utilidade, né? Ele passa a ser visto de uma outra forma. Então, ali com 4 anos, por exemplo, já cortei as bananeiras, né? Chegou ali, o eucalipto cresceu. Com 6 anos, eu fiz a poda desse eucalipto. Eu posso utilizar, portanto, a madeira e posso também fazer ele como uma poda, né? E aí tem todas as especificidades dentro da poda no sistema agroflorestal. Com 8 anos ali, a mangueira já está gigante, né? Eu já não tenho mais a bananeira e nem uma moeira, então eu posso plantar eu poderia, né, ter plantado outras coisas ali, porque o sol já vai entrar naquela área que foi retirado. Então, eu colhi durante todos esses anos e, ao mesmo tempo, eu consegui plantar também outras variedades, né? Aqui nessa outra imagem que eu trouxe para vocês, o que que ele coloca, né? À medida que as árvores elas vão crescendo, as entrelinhas vão ficando sombreadas, né? Que existem várias formas de você distribuir as plantas que você quer cultivar, né? Os alimentos que você quer cultivar. Então, desse jeito aí, dessa forma, né? Com essas entrelinhas, conforme as árvores vão crescendo, elas vão ficando sombreadas, que está aqui do lado esquerdo da imagem, tá? Então, pode-se concluir que são plantas de meia sombra e iniciar uma nova roça agroflorestal. Então, quando ela começa a dar sombra e eu já colhi aquilo que estava ali exposto no sol, eu posso pensar em uma outra variedade que são espécies adaptáveis ali à meia sombra, né? E lá iniciar uma nova roça agroflorestal em outro local. Ou realizar uma poda nessas árvores que estão dando ali meia sombra e recomeçar ali mesmo, né? O mesmo processo da horta e roça mais uma vez. Ou eu escolho plantas, espécies que se dão bem com meia sombra, ou então eu faço a poda dessas árvores para começar um outro tipo de espécie. Então a gente percebe que a agrofloresta ela te dá várias possibilidades de plantio, de cultivo, desde que você observe como as plantas elas se relacionam com o solo, umas com as outras e com a sua expectativa, aquilo que você quer produzir ali naquele solo. Então, basicamente, essa ideia da agrofloresta é você devolver para o solo tudo aquilo que ele te oferece, né? E ele te oferece coisas boas, desde que você esteja ali em comunhão, né, com esse solo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês para a gente entender, visualizar, né, fora de imagens de desenhos, né, enfim, uma realidade mesmo, essa interação, né? A gente percebe talvez poderia ser uma área que foi onde está as pessoas ali, né? Onde está começando esse plantio, poderia ser uma área que foi devastada, desmatada, que estava empobrecida, porque a gente sabe que ali do lado tem uma floresta, né? E eles estão tentando recuperar.
essa área, ou então já era uma área ali de plantio que eles estão começando agora, né? As árvores estão crescendo, enfim, eles estão fazendo o manejo daquela região. Então, eu coloquei para vocês que otimizar os efeitos benéficos das interações que ocorrem entre os componentes arbóreos e as culturas e ou animais, a fim de obter a maior diversidade de produtos, diminuir a necessidade de insumos externos e reduzir os impactos ambientais. Então, otimizar todos esses benefícios, né, pensar em todos esses benefícios que eu posso trazer junto com os componentes arbóreos, as culturas e os animais, eu estou pensando, então, em diminuir a necessidade de insumos externos, que o professor Wesley colocou no início para vocês, e reduzir esses impactos ambientais. Porque se eu preciso adubar esse solo, eu faço a poda. Né? Então, com a poda, com as folhas que caem das árvores, eu tô devolvendo nutriente para esse solo, né? A gente vê exemplo da Amazônia, então é uma região extremamente rica em matéria orgânica, a gente percebe isso justamente por ter muitas árvores, é, muitos componentes arbóreos, e aí eu estou utilizando disso para produzir, então, as minhas culturas, né? Que também pode ser a criação de animais também. Fazendo isso, eu vou reduzir os meus impactos ambientais, porque eu não vou trazer os defensivos agrícolas, né? Então, eu vou trabalhando tudo que é natural ali dentro desse processo de sistemas agroflorestais. Essa outra imagem aqui é bem diferente da que nós vimos anteriormente, porque a gente percebe que é uma monocultura, né? É uma monocultura e não há uma interação com esses componentes arbóreos. A gente vê ali que tem uma árvore, nem sei, né, o que ela está fazendo ali, coitada, mas tem uma árvore no meio dessa monocultura e a gente percebe que não há uma interação, que não há uma troca de energia, uma interação ali entre o ser humano, o solo, a floresta, não existe, né? O que a gente percebe é que o homem limpou aquele solo e ele controla essa natureza e ele faz aquilo que ele acha que é necessário, né? Então a gente percebe que é uma agricultura hegemônica que tenta controlar a natureza, né? Esse sistema de agricultura convencional que nós temos. Aqui eu trouxe uma imagem que eu achei interessante, justamente porque fala ali a gente supõe que sejam eucaliptos, é, e também a criação de animais, né? Ali a gente como se fosse uma pastagem totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque não tem cobertura vegetal nenhuma. Uma dos grandes interesses ali do sistema agroflorestal é justamente as condições de trabalho, né? Então as pessoas elas trabalham, se você for em monoculturas, por exemplo, claro que a gente vê muita máquina e não vê mão de obra, mas dentro do sistema agroflorestal, a mão de obra ela é empregada. E aí eles trabalham embaixo de sombra, né? Não fica ali no sol, é um ambiente agradável para trabalhar, é um ambiente que imita a floresta, né? Por exemplo, a gente tem umidade, a gente tem água, a gente tem sombra, tem luz solar, né? Então, pensando em toda essa prática de agrofloresta, com essas mudanças simples de práticas de manejo e substituição de alguns insumos, que a gente começa a trabalhar com essa ideia do natural, de forma gradativa, né, os agricultores de todas as escalas, eles podem adotar os sistemas agroflorestais. Ah, professora, só pode ser o pequeno produtor e o grande produtor. O pequeno produtor, ele pode começar, né, a fazer isso de fato a partir do sistema agroflorestal. O grande produtor que já começou, né, já está na lida em muito tempo, ele pode começar de forma gradativa a experimentar, né, a vivenciar esse sistema agroflorestal. Ao menos, né, como eu coloquei para vocês, em uma parcela de suas propriedades. Ele pode fazer um teste aí dentro de uma das suas parcelas ali, de um pedaço, né, da sua propriedade e testar esse sistema, né, ver como é que funciona. Muitas vezes eles podem fazer uso, então, das suas reservas legais também, né, porque nesse caso a gente não tem uma extração, a gente tem uma troca, né, dentro do ambiente natural. Tá, como que eu vou aplicar? Como que eu faço para ter esse sistema agroflorestal?
Então, a gente precisa analisar algumas coisas, né? Antes de começar, a gente precisa conhecer o local. Então, é fundamental. Qualquer pessoa pode desenvolver uma agrofloresta, né, nas suas propriedades. Antes disso, ou então começar, né, do zero, antes disso eu preciso coletar algumas informações para entender que tipo de manejo, que tipo de plantio, quais são as espécies que eu vou cultivar, né, que eu vou plantar ali na minha agrofloresta. Então eu tenho que entender o tipo de solo que eu tenho, o relevo, a temperatura, a quantidade de chuva, né, quem que vai cuidar desse plantio, porque como eu disse para vocês, a mão de obra ela é intensa ali dentro da agrofloresta. Tudo isso vai auxiliar a gente montar, então, esse SAF, né? Que é sistema agroflorestal. Então, não é simplesmente pensar, eu quero, vou chegar aqui, vou plantar de qualquer jeito, não. Existe toda uma estrutura para que isso aconteça. E aí a gente pode pensar em algumas coisas, né? Fazer algumas perguntas para começar a desenvolver um sistema agroflorestal. Então, qual o tamanho da área? Qual o tipo de solo? Qual é a mão de obra disponível para a implantação do SAF? Quais são os recursos disponíveis para o investimento na implantação do SAF? Porque a gente precisa de recurso para desenvolver esse sistema. Quais são as espécies existentes na área e no seu entorno? Né? Como é que é isso? Eu tenho que observar o entorno ali, né, para eu entender qual que é o desenvolvimento daquela região, né? O tipo, as plantas elas falam, né? O solo ele fala. Então, quando a gente percebe que existe pragas, alguma coisa está errado. E aí eu preciso modificar. Adianta eu eliminar a praga? O problema, a praga é uma consequência. Então, eu preciso descobrir onde está o problema, né? Quais são as formas de escoar a produção para os centros consumidores disponíveis na região? Qual que é a demanda local? Tudo isso também é pensado na agrofloresta, né? Existem políticas públicas sendo implantadas para a região onde se pretende implantar, né? O SAF. Então, eu preciso sim pensar em todas essas problemáticas, em todas essas questões que demanda para a gente implantar um SAF. Eu busquei para nós algumas dicas, né, que são interessantes para a gente entender esse processo de implantação desse SAF. Então, essas experiências agroflorestais, que você pode pesquisar, existem vários sites que falam sobre experiências agroflorestais, que funciona, o que não funciona, a diversidade de manejo. Então, essas experiências têm mostrado que ser mais interessante otimizar o trabalho em áreas menores, né, do que implantar em áreas maiores. Então, quando eu tenho uma área menor e quero produzir com variedade e respeitando aquele ecossistema, com ideias sustentáveis, a agrofloresta é a melhor opção, tá? Em áreas desmatadas, sem nenhum tipo de vegetação original, é possível começar o plantio de mudas nos espaçamentos que foram planejados e nas entrelinhas, né? Plantar culturas anuais ou adubação verde. Então, eu posso plantar aquele componente arbóreo e nas entrelinhas desses componentes arbóreos, eu posso plantar algumas culturas, né? E posso fazer adubação verde também. Para as áreas do monocultivo, que já são estabelecidas, a gente deve ir colocando as espécies aos poucos. Então, para aquelas áreas que já passaram por monoculturas há muito tempo, a gente tem que ir aos poucos plantando essas espécies que eram nativas daquela região, né? E a gente vai. É uma prática comum que a gente vai manejando essas espécies que vão aparecendo naturalmente. Começa daí, né? Então, cada área eu preciso ter uma leitura histórica daquele local, ver o que aconteceu para eu conseguir implantar um SAF. E aí eu chego aqui nesse senhor, né, muito conhecido, um pioneiro na agrofloresta aqui no Brasil, o Ernest, né? Ele é o criador da verdadeira revolução verde aí dentro dessa discussão da agrofloresta. Ele é um suíço que veio para o Brasil com a sua família, né? Ele é um estudioso dessas questões de ecossistemas, de florestas, né? Dessa ideia do natural, do envolvimento do homem com o ciclo de vida da floresta, né? Ele adotou o Brasil como moradia
e ele espalha um novo jeito de produzir alimentos em floresta. Então, tudo que a gente for falar de agrofloresta, vocês vão ver a imagem do Ernest, né? E ele a gente tem um exemplo clássico da propriedade dele para falar que a agrofloresta dá certo e dá muito certo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Essa imagem é da vista aérea da fazenda do Ernest, em Piraí do Norte, no interior da Bahia, e a gente vê aí uma vida abundante, né, numa área que foi muito castigada pela seca e pela degradação. Então, eu não consegui encontrar uma imagem de antes dessa propriedade do Ernest, mas a gente percebe, aí tudo é plantação, né? Ele produz muito cacau, é marcada pelo cacau, né? A produção carro-chefe do Ernest é o cacau, mas ele produz de tudo dentro dessa área dele, que foi toda reflorestada, foi toda regenerada, todo um ecossistema regenerado e que traz características incríveis para a gente entender a importância desse sistema. Eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho, para falar com vocês. Então, olha só. Quais são as características importantes aí dessa propriedade do Ernest para provar para a gente que a agrofloresta é algo que dá muito certo. Então, cerca de 410 hectares de área reflorestada nessa região aí da fazenda do Ernest, dos quais 350 foram transformados em RPPN, 120 hectares de reserva legal, então ele conseguiu transformar toda aquela área devastada em reservas naturais, né? E que ele pode, inclusive, desenvolver a agrofloresta ali. Tinha nascentes nessa região. Essa região foi abandonada porque ela ficou improdutiva. O Ernest comprou ela improdutiva. E nessa região, a partir do momento que o Ernest aplicou o SAF, surgiram 14 nascentes, né, na fazenda. Então, hoje, antes ela chamava, não sei se era terra dos refugiados, assim, as pessoas fugiram dessa região, né? Fugiram dessa terra. E antes deles fugirem, chamava Fazenda Olhos d'Água. Quando eles foram para lá, secou tudo, eles mudaram o nome dessa fazenda, porque não tinha mais nada, mas quando o Ernest voltou e recuperou aquele ecossistema ali, voltou a ter 14 nascentes naquela região, né? E aí ele mudou o nome da fazenda novamente, colocou Fazenda Olhos d'Água. O Ernest, se você assistir vários vídeos dele na internet, né, no YouTube, tem vários vídeos falando das falas dele sobre a experiência com a agrofloresta. Ele fala, né, exemplifica ali para nós que a temperatura na fazenda dele, na fazenda e no entorno da fazenda, é mais amena que nas outras regiões, né? Então, a informação verbal, né? Que o Ernest coloca nessa variável. Então, ele diz que a parte, claro que a gente tem a evaporotranspiração ali, né? Aquele processo natural da floresta. E ele diz que as temperaturas ali na região da fazenda dele são temperaturas mais amenas que o entorno. Outra coisa que o Ernest coloca é que o reflorestamento da área provocou também uma transformação nas médias de precipitação, né, na quantidade de chuva ali. Nas palavras de Ernest, no centro da fazenda chove mais do que na região do entorno. Não tem nada cientificamente assim provando essa fala do Ernest, mas a gente percebe que pelos fatos, né, evaporotranspiração, a quantidade de árvores, a umidade do solo, o processo ali das folhas, isso é possível, né? Isso é possível. E ele fala que isso acontece, né? Na fazenda onde ele mora. Então, todas essas falas do Ernest e todas essas comprovações ali das nascentes, das observações que ele traz, é prova de que o sistema agroflorestal, ele traz, sim, um reavivamento para ecossistemas ou para regiões que já estão degradadas, certo? Então, o Ernest, ele traz um outro nome para essa questão de agrofloresta. Ele coloca como agricultura sintrópica, que se você for procurar na internet o que é sintrópica, você vai entender que é uma discussão que vem antes dessa ideia de agrofloresta, que é essa devolução de energia. Não quando você retira alguma coisa, é quando você está em comunhão, devolvendo, fazendo parte daquele ciclo ali.
né? Então, seguindo os princípios da agricultura sintrópica, que é discutida aqui no Brasil pelo Ernest, o agricultor ele não necessita de irrigação nesse processo de SAF, nesse sistema, né? Pois quando é bem manejado, o sistema mantém umidade suficiente para o desenvolvimento. Então, se existe um manejo adequado, eu não preciso de irrigação artificial. Né? Se eu utilizo aquele elemento herbáceo, se eu consigo observar, fazer a poda adequada, saber o tipo de árvore que eu vou, de elemento herbáceo que eu vou plantar ali, eu não preciso preocupar com a umidade, eu não preciso preocupar com a irrigação. Então, nas palavras do Ernest, ele coloca ali que água se planta. Achei muito interessante essa colocação dele, porque eu acho que é tudo a partir da observação, né, desses ecossistemas que ele consegue ter essas, essas afirmações. Então, nas fazendas da família do Ernest, ocorreu o restabelecimento florestal das áreas de Vossoroca, que o professor Wesley colocou lá no início para nós, devido à ação do componente arbóreo, né, que as raízes elas seguram o solo, né, que não vai ser levado ali pela ação de fatores externos, né? Então, isso proporciona a ciclagem de nutrientes e a proteção do solo contra a chuva e o vento, né, que são esses agentes externos. Então, a gente percebe que cada elemento natural, cada elemento que está ali na floresta, ele tem uma função. E se nós observarmos e conseguirmos reproduzir isso, os benefícios, eles são muitos, né? São vários. E a gente pode transformar isso pensando naquelas três esferas, né? Do economicamente interessante, do socialmente interessante, do ecologicamente interessante. Então, dá para a gente tratar dessa forma também. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas das vantagens dos SAFs, que se nós aprofundarmos, a gente vai descobrir ainda outras, né, várias outras. Então, a manutenção ou melhora da capacidade produtiva da terra, porque como a gente percebeu, esse sistema, ele é adaptável a qualquer tipo de ecossistema, porque ele não vai retirar aquela vegetação, aquela cobertura natural do solo para plantar um tipo só de cultura. Né? Então, ele é adaptável a vários ecossistemas. Existe uma melhor utilização dos recursos naturais disponíveis. Então, a gente percebe que a monocultura ela precisa de uma irrigação artificial. Por quê? Porque todos os recursos naturais que estavam disponíveis ali foram retirados. Então, eu preciso ter artifícios para devolver aquilo que era natural para aquela região. Né? Então, maior produção por unidade diária. Então, a gente tem que pensar um pouco isso, como eu disse para vocês, no grande, no pequeno agricultor, como é que funciona, funciona para quem, não funciona para quem. Existe uma diversificação da produção, então produção e época, então tem épocas que eu vou plantar um tipo de cultura, não, vários tipos de cultura, porque eu consigo aproveitar tudo isso, né? Em outras épocas eu vou plantar, ou então vou plantar só um tipo de produção, porque aquele solo, aquela região me permite só isso, né? Mas dificilmente isso vai acontecer dentro da agrofloresta, porque eu tenho o elemento herbáceo, eu posso ter a madeira, eu posso ter uma pastagem, eu posso ter animais, né? E os animais também podem me nutrir aquele solo, e uma melhor distribuição temporal e maior conforto do trabalho, que era o que eu havia dito para vocês antes, né? Como nada na vida é só vantagem, a gente também tem algumas desvantagens, né? Então, existe pouco conhecimento técnico ainda de vários agricultores que ainda têm uma resistência, né, a pensar nesses sistemas agroflorestais. Falta de tradição dos agricultores, porque a gente vai voltar a pensar em agrofloresta é voltar lá no Rio Tigre e Eufrates, né, nas primeiras práticas de agricultura, que era em torno dos rios, né, aproveitando tudo aquilo que a natureza tinha para me fornecer. Custo de implantação mais elevado. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem em pensar em implantar um SAF é o investimento que o agricultor já fez no seu maquinário, né, para um cultivo convencional, e um custo mais elevado para implantar esse cultivo, esse SAF, né? Porque é um cultivo mais planejado, um custo mais elevado, eu tenho que pensar mais, eu tenho que estudar mais, eu levo mais tempo, mas o benefício posterior é
significativo, né? E dificuldade de mecanização, que é uma das principais. Então, tem produtor que já investiu em máquinas pesadas, ele não quer voltar atrás e trabalhar com o motosserra, até porque talvez a propriedade dele é muito grande para pensar em sistemas agroflorestais. Pessoal, então, era um pouco isso que eu queria falar com vocês, né, sobre a nossa palestra. Intitulada aí, ó, Agrofloresta, Produção de Alimentos e Regeneração de Ecossistemas. Como eu disse para vocês, a gente tem que pensar muito nessa ideia de sustentabilidade, que é para deixar para gerações futuras um solo produtivo, um solo rico em nutrientes e alimento, né? Porque a gente está falando em alimento, né? Em subsistência também. A gente percebe que a agrofloresta ela dá uma autonomia alimentar para muitas pessoas, né? E também uma renda para muitas pessoas, muitos agricultores, famílias, como a do Ernest, por exemplo, né? Que produzem cacau, barrinhas nutritivas de cacau. Então, dá uma autonomia alimentar e uma autonomia econômica, de renda, né? E a gente tem que pensar um pouco também que não existe uma fórmula pronta para um SAF, né, um sistema agroflorestal. Precisa-se de uma observação e de um manejo humano. Então, eu preciso fazer parte, entender que eu faço parte desse processo. Nós falamos aqui um pouco com vocês sobre agrofloresta, pensando nessa ideia da sustentabilidade, né? E eu espero que vocês tenham se sentido inspirados a procurar mais sobre o tema, principalmente quem é filho de produtor pequeno, grande, médio produtor, quem trabalha com o solo, quem trabalha com a lavoura, com a terra, é uma discussão bacana que dá para a gente ir conhecendo e desenvolvendo algumas atividades em torno disso. Eu fico muito feliz em poder, nós ficamos muito felizes em poder falar sobre esses temas, né, tão importantes e que têm sido talvez camuflados de alguma forma. Então, eu fico feliz em participar da primeira Feira de Ciências falando sobre essa sustentabilidade. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Até mais. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marciele Keila Heidemann. Eu sou professora licenciada em matemática e em pedagogia. Atualmente eu trabalho na Escola Estadual 3 de Maio, aqui na cidade de Tangará da Serra. E é um prazer estar aqui com vocês na primeira Feira de Ciências do Clube de Ciência Decolar INAIPSE, né? Eu poder compartilhar com você aí há uns 15 anos já nessa jornada de educação especial, né, de educação inclusiva de surdos. E a temática que eu trago hoje para vocês é Librando o Ensino com a Libras. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa temática, nós vamos ter que compreender como que é trabalhado a Libras, né? Quem que faz uso dessa língua? São só surdos? São deficientes auditivos? São pessoas ouvintes? Quem são esses sujeitos? Então, para iniciar a palestra, eu trago para vocês a diferença aí entre filha. Eu trago aí para vocês a diferença aí de dois sujeitos, né? Que são dois grupos culturais que nós temos, que é o grupo dos surdos e o grupo dos deficientes auditivos. Então, os surdos, eles fazem uso da língua de sinais,
né, que é um grupo cultural. E depois nós temos o deficiente auditivo, que é utilizado mais a sigla DA. Então, esse grupo, ele pode ou não utilizar essa língua de sinais. Isso vai ficar a critério de cada um. A maioria, como eles são oralizados, eles não utilizam dessa língua. Mas então vamos compreender o que seria, então, a surdez e o que seria essa deficiência auditiva. Então, aqui vocês têm o primeiro símbolo, que é uma orelhinha cortada, onde ele está simbolizando, então, o símbolo do deficiente auditivo, tá? O que é essa deficiência auditiva? Ela é uma deficiência que ela é adquirida, né, e ela é, assim, apenas parcial. Ela, geralmente, ela pode ser corrigida por meio de uma cirurgia ou de um aparelho auditivo, e então o que acontece? Essa pessoa, ela vai conseguir ouvir, e ela vai poder se comunicar pela oralidade. Enquanto que a surdez, né, a pessoa surda, já é uma coisa que acontece já de ordem genética, ou ela já nasce, né, com essa ausência profunda, né, da audição. Ela também pode ter acontecido alguma predisposição genética durante a gestação da mãe, ela ter alguma doença, né, como rubéola, por exemplo, ou até mesmo a velhice pode ocasionar a surdez. E aí nós temos o outro símbolo, que é o símbolo, então, da acessibilidade em libras, né, que vocês estão vendo aí, que em muitos ambientes da nossa sociedade já estão, né, fazendo uso. Mas, afinal, o que é Libras, né? O que vem ser essa Libras, né? Vocês conhecem esse significado dessa sigla, Libras? Então, a Libras, ela é a língua brasileira de sinais, que é a primeira língua dos surdos, que é a língua materna deles. Eles nascem com essa língua. Essa escrita, ela é escrita desta forma, com a primeira inicial em maiúscula e as demais em minúscula. Porém, quando ela feito datilologia, que eu já vou explicar logo a mais para vocês o que significa, né, que essas mãozinhas, então ela pode ser escrita em caixa alta, né, que é a letra de forma, que vocês estão vendo aí, né, ó. L-I-B-R-A-S, Libras. Então, como eu estava dizendo, ela é uma língua, e no Brasil, ela é a segunda língua oficial. Primeiro vem a língua portuguesa e depois vem a Libras, que esse ano, né, em abril, né, dia 24 de abril, ela completou 19 anos de lei, né, em vigor da sua oficialização, 10.436, que é a lei da Libras. E desde então vem se evoluindo muito a Libras, né, em nosso país. Ela é um idioma, né, e como qualquer idioma, qualquer língua natural, de língua de sinais qualquer outra língua, ela se assemelha às línguas orais. Elas podem ter princípios linguísticos próprios, gramáticas próprias, né, e tem toda uma estruturação. Mesmo assim, elas ainda apresentam uma estrutura que apresenta alguns regionalismos. Assim como a gente, na nossa língua portuguesa, a gente vai de uma região ao outro, a gente pode citar um exemplo aqui, por exemplo, da macaxeira, da mandioca, do aipim. É a mesma situação. Então, na Libras, ela vai sofrer algumas variações. Então, é comum um surdo que vem lá do Rio de Janeiro para aqui, no Mato Grosso, alguns sinais serem um pouco diferentes. Isso é normal acontecer. O que é importante saber é que ela não é mímica. Muitas pessoas falam que a Libras é mímica. Ah, aquelas pessoas estão fazendo mímica, estão fazendo gestos lá. E, na verdade, não é isso que acontece, né? São sinais e são estruturas próprias, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra pergunta, ela é universal? Ela vale em todo mundo? Não, ela não vale em todo mundo. Por quê? Porque ela é brasileira,
né? O próprio nome fala. Então, uma estrutura que é utilizada em nosso país. Assim como a gente vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, né? Eles falam a língua inglesa. E aqui, então, a língua portuguesa. Segunda língua, Libras. Então, lá nos Estados Unidos, a língua de sinais, né? Ela é ALS. Então, vai ser diferente da nossa aqui no Brasil. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como é composto um sinal em Libras. Como que isso acontece na estrutura? Então, como eu disse para vocês, a língua natural, como a gramática, ela tem uma estrutura própria. E ela obedece os 5 parâmetros, que são esses aqui, ó. Configuração de mão, né? O ponto de articulação, o movimento, a orientação, a expressão facial e o corporal. E nós vamos ver um pouquinho de cada um delas para vocês entenderem. Mas, na verdade, é uma língua muito complexa de se entender. Então, precisaria um aprofundamento maior. Por isso, eu vou estar só mostrando algumas situações para que vocês compreendam como ela é formada. A primeira que eu trago aqui para vocês é a configuração de mão. Aqui, ó. É a configuração de mão. Então, como o próprio nome fala, ela vai fazer o uso da mão e vai utilizar alguns formatos que vão mostrar tanto na mão direita quanto na mão esquerda, né? Dependendo de cada pessoa, por exemplo, né? Eu sou destra, né? Então, a gente faz uso de uma ou de outra, mas qualquer uma pode ser utilizada. Então, vocês têm aqui 61 configurações de mão, mas existem mais hoje, né? Eu trouxe algumas aqui só para vocês terem uma noção de como são esses formatos, né? A número 1, vocês podem comparar com a letra A do alfabeto, que é o alfabeto manual, né? Que nós temos aqui. E também, com essa letra A, são formados os sinais, vários sinais, que vão, né, emitir esses sinais. Então, aqui vamos ter o A, né, do alfabeto, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, o K, o L, o M, o N, o O, o P, o Q, o R, o S, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z, tá? O próximo, nós temos o ponto de articulação. O que é o ponto de articulação? Também conhecido como locação. Por quê? Porque ele é o local onde esse sinal vai ser realizado. Podendo ser em alguma parte do nosso corpo, né? Como nós temos aí o primeiro exemplo, que é o sinal esquecer. Ó, ele encosta na nossa cabeça, ó. Eu esqueci que hoje tinha alguma coisa, né? Então, o segundo que nós temos ali é o pensar. Então, ele está encostando no nosso corpo. Já o próximo sinal que nós temos ali é trabalhar. E depois, brincar. Eles não encostam em nosso corpo. Então, eles ficam em partes neutras, ocupando partes neutras do espaço. O próximo é o movimento, tá? O movimento, ele pode acontecer de diversas formas, direções, né? Então, desde movimentos internos da mão, do pulso, eles são direcionados no espaço. Então, vamos dar um exemplo. Avião, né? Ele tem essa configuração em Y, né? E ele vai ter um movimento retilíneo para cima. Então, nós temos esse movimento, ó.
Temos o movimento angular, o situoso, o circular, semicircular, o helicoidal, né? Que nós vamos ver já já. Então, vocês podem observar ali, são movimentos curtos também que acontecem, né? Vamos dar um exemplo. Casa. Eu tenho essa configuração de mão e eu vou unir. É o sinal de casa. Ele não tem movimento, ele é parado. Ele só tem a configuração de mão e ele usa a mão direita e a esquerda e tem um posicionamento neutro, que é a frente do nosso corpo. Agora, se eu falar escola, né? Eu vou ter a casa e vou ter a mesma configuração de mão, estudar. Então, eu vou falar escola, eu tenho casa, estudar. Então, esse estudar, ele tem um movimento que é repetido e curto, para cima e para baixo. Unindo os dois, eu tenho escola. Separados, eu tenho casa e estudar. Aí, depois nós temos a orientação. Esse sinal, ele vai ser composto de uma orientação. Essa orientação, ela pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Como vocês podem observar em cada um desses sinais. O primeiro sinal que nós temos aí é alto. Então, ele tem o quê? Movimento helicoidal. Olha lá. E vai subindo, certo? E nós temos ali o de cima para baixo, que é o fim, né? Acabou, terminou, é o fim. E da esquerda para a direita, novo, né? Então, o que acontece? A direção da palma da mão, ela é voltada para cima ou para baixo, né? Ela pode ser para frente, ou para a esquerda, ou para a direita. Então, pode haver várias orientações durante a execução do sinal. E o último, quinto parâmetro, é a expressão facial e corporal. Elas traduzem o quê? O sentimento nas pessoas. Então, eu trouxe aí para vocês várias expressões faciais, tá? O que acontece? As pessoas falam que é caretas, mas não são caretas, são expressões que representam sentimentos. Aí eu trouxe um exemplo bem conhecido do ator Jim Carrey. Porque o Jim Carrey, quando ele representa os papéis dele nos filmes, né? Que a gente já viu muito aí, como Máscara, por exemplo, ele mostra uma facilidade em demonstrar as expressões de angústia, de susto, né? De felicidade. Então, assim, quando eu vou fazer um sinal, por exemplo, de alegria, eu tenho que mostrar a minha expressão, ela tem que estar alegre, feliz, compreende? Agora, se eu estou triste, então eu estou triste. A minha expressão, ela tem que condizer. Agora, se eu vou fazer um sinal de dançar, por exemplo, ó, eu tenho que ter um molejo. Então, eu tenho que passar isso aí, né? O meu corpo, ele tem que estar em sintonia com os sinais que ele representam. Por exemplo, se eu vou falar no futuro, então eu vou fazer futuro. Então, eu dou uma leve ida junto para o futuro. Agora, se eu vou falar do passado, ó, né? Eu dou uma leve, né? Passado, lá atrás. Legal, né? Agora, eu vou trazer para vocês como seria a união desses cinco parâmetros num sinal. Observem. Nós temos aí a imagem. Parâmetros fonológicos da Libras, configuração de mão, representada ali por CM, tá? Que é o vermelho. Então, nós temos a configuração aqui, ó, em D, tá? Depois, nós temos o quê? O ponto de articulação, que é aqui, ó, à direita, certo? No meu lado. Depois, nós temos um movimento que é helicoidal, olha lá. E depois nós temos a orientação, que é de baixo para cima, certo? E aí vem a expressão facial aqui, ó. Essa expressão é de altura, no sinal de altura. Alto,
Compreenderam, então, como que é? Então, é muito importante a união desses parâmetros. Mas, professora, será que eu posso usar todos esses parâmetros sempre? Não, ele não vai ser necessário ser utilizado todos esses parâmetros. Por quê? Porque cada um envolve de forma diferente. Então, como eu falei no início, nós tínhamos o sinal aqui, né? Palma da mão fechadinha, uniu, casa. Então, aqui eu só tenho pouco de parâmetro. Eu tenho só a configuração de mão, eu tenho o ponto de articulação, que é na frente, né? Não tenho movimento. Então, vocês têm a orientação limitada. Não tem expressão, porque casa não tem expressão, certo? Agora, se eu vou falar, por exemplo, a pessoa é magra, né? Então, eu vou precisar o quê? Da configuração de mão, que é em I. Vou precisar da expressão, da orientação e vou usar todos, ó. A pessoa é magra. Então, vocês viram como que é importante a expressão facial? Legal, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês o motivo da escolha desse título, tá? Por que librando a Libras no ensino, né? Por que librando, professora? Então, esse librar não é da Libras específico. Esse librar vem do verbo, né, librar, que é por oscilação, suspender, né, equilibrar, equilíbrio, tá? Então, é para a gente tentar verificar como que está o equilíbrio dessas pessoas surdas dentro do ensino, né, dentro das instituições de ensino, vamos dizer assim, de um modo geral, tanto lá no início, né, Fundamental 1, Fundamental 2, né, ensino médio, faculdade, ou até mesmo na sociedade. Como é que está acontecendo? Há um equilíbrio, né? Ela se consiste, né? A Libras está se consistindo? Então, para isso, eu trago aqui duas imagens bem atuais aí, ó. Nós temos uma imagem onde o surdo está conversando com o ouvinte e o surdo está lá fazendo um monte de sinal e eu não estou entendendo nada. O que é que ele está falando, né? E a outra imagem, então, é a oralizada, né? A pessoa está falando, e a pessoa é surda e eu não estou entendendo nada. Então, o que acontece? Olha lá, formou o quadradinho que vocês podem observar aí no slide. Nós temos uma pessoa que fala e depois nós temos um elemento principal ali que está dando acessibilidade em Libras, que é o intérprete de Libras, que é o tio, né? O tradutor, intérprete de Libras. E aí ele vai fazer essa tradução para o aluno surdo. Então, ele é a voz, né? E ele também, ele é o tradutor. Porque se a pessoa está falando, ele está traduzindo em Libras ali. Se o surdo está falando em Libras, ele está traduzindo para a voz, para o ouvinte receber a codificação da mensagem. Mas, professora, como que eu faço para me comunicar com um surdo, então? Eu tenho um surdo lá na escola, ele entrou agora, e eu não sei como é que eu faço para me comunicar com ele. Então, o que eu faço? Eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Olha lá, inclusão ou exclusão? Será que a gente está incluindo? Ou será que a gente está excluindo, né? Então, ali nós temos uma imagem para vocês refletirem de forma mais, assim, vamos dizer assim, de modo empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Nós temos um professor que está passando na lousa e ali nós temos a imagem de um surdo e depois nós temos de um cego e ele está lá falando de costas e falando, a prova é amanhã, então veja bem, ouça, olhe. Então, como é que ele vai ouvir se ele é surdo? Como ele vai ver se ele é cego? Então, assim, será que está tendo essa acessibilidade? O que está acontecendo na nossa escola, né? Nas nossas instituições? Como é que a gente está agindo como ser humano também, né? Após isso,
eu trouxe, então, as dicas que eu falei para vocês. Olha lá. Como que eu vou abordar, então, uma pessoa surda, professora? Olha lá. Nós temos ali, então, uma coisa fundamental, importância, é esquecer a palavra surdo-mudo. As pessoas acham que o surdo é mudo, e na verdade ele não é mudo, ele emite sons, né? Então não é porque ele não ouve que ele não vai falar. Tem alguns que falam até palavras, só que não sai o som, né? De forma coerente, né? Na fonética, como a gente usualmente faz, né? Então, o que acontece? O surdo, ele pode sim emitir sons altos e gritar, né? Às vezes até saem as palavras perfeitas, porque com o tempo ele, às vezes a família fez ele fazer muito fonoaudiólogo, né? E aí ele tem algumas palavras constituídas e esses surdos conseguem então fazer a leitura labial também, né? Então, qual é o termo certo, professora, para tratar essas pessoas? É surdo. É surdo ou pessoa surda. Então, é dessa forma que a gente vai lidar. E como que eu vou abordar ele? Olha lá na primeira imagem, ó. Tô lá gritando, ele tá lá de costas. Ele vai ouvir? Não vai, porque ele é surdo. Como é que ele vai ouvir? Então, qual que é o correto? É você dar uma encostadinha no braço, ele vai se virar para você, e aí ele vai olhar para você e você vai se comunicar com ele. Mas como que são esses meios de comunicação, professora? Então, vamos ver agora. Olha lá. O primeiro é a leitura labial. Ele vai olhar para os seus lábios e você vai falar pausadamente e ele vai tentar falar. Entender, quer dizer, né? Casa, e ele vai entender. Quer ir na minha casa, né? Vamos fazer um trabalho. Então, assim, alguns surdos, eles têm essa facilidade, porque fizeram fono, porque tiveram um acompanhamento, né, desde a infância. Outra forma que pode ser feita para tentar se comunicar com o surdo é a escrita, né? A escrita na língua portuguesa, tá? Essa escrita ela pode ser à mão ali no papelzinho, ou ela também pode ser por meio digital, né? Que hoje em dia está todo mundo lá no celular digitando. Só que esse quesito é um pouco complicado, porque o surdo ele tem uma restrição ainda na língua portuguesa, porque a primeira língua dele é a Libras, a segunda língua é o português. Assim como a gente aprende nas escolas a língua inglesa e a espanhola, então seria uma segunda língua para nós, ouvintes, para ele já seria o inglês uma terceira língua, porque a segunda é a língua portuguesa. Então, a primeira língua do surdo é a Libras. A segunda, que nós chamamos de L2, né? L1 é a língua materna, e a L2, então, é a Libras. E aí, como que ele vai codificar? Ele vai pegar algumas palavras-chave que ele vai compreender dentro do texto para fazer essa compreensão. Então, como ele tem um vocabulário bem limitado, às vezes ele não consegue, então, compreender a frase no contexto. Depois nós temos também o aplicativo, né? Que hoje, com uma era tecnológica aí avançando cada vez mais, existem vários aplicativos aí nas plataformas digitais que conseguem aí, quando você digita lá, né? Um sinal, por exemplo, né? Estudar, o avatarzinho já vai reproduzir lá, estudar. Alguns, com áudio também, você fala a palavra e ele vai lá e codifica. Novo, né? E tem também o nosso alfabeto manual, que a gente viu já anteriormente, né? Então, o alfabeto manual não é mais nada do que a datilologia. A datilologia é a soletração das palavras. Então, vou soletrar aqui o meu nome para vocês, ó. M, A, R, C, I, E, L, E. Marciele. Agora, você imagine o surdo ter que ficar juntando letra por letra numa frase que você quer se comunicar com ele. Fica difícil, né? Então, é complicado.
O que ajuda bastante a gente dentro das instituições é o intérprete de Libras, o nosso amigo Tios, né? Que ele vai fazer a tradução e a interpretação para nós. Geralmente os tios, eles ficam dentro da sala de aula e eles são a voz do professor para o aluno ou para os colegas quando eles querem, né, se comunicar. Então aqui eu trago um exemplo de uma pessoa tentando se comunicar com a outra. E muito acontece quando a gente quer conversar com as pessoas que são surdas. Porque a gente vai e pergunta para o intérprete, né? E fala assim, ei, ele gosta de matemática? Ei, ele quer fazer o trabalho comigo? Ele consegue fazer? Então, o intérprete sempre fala, por que você não pergunta para ele? Né? Então, é muito importante que nesse momento que você vai tentar o contato com um estudante surdo, é que você fale olhando para ele, porque você tem que valorizar o sujeito. Então, o intérprete está do lado e ele vai fazer a tradução para você. Então, é muito importante que a gente valorize a identidade dele, a cultura dele. Aí aqui eu trago para vocês o mais importante de tudo, que é o quê? Dar um play na Libras. Então, a nossa mãozinha, ela tem que funcionar para a gente poder se comunicar, né? Para a gente poder interagir. Então, aqui nós trazemos um exemplo aqui, ó, um diálogo, né? Ó, oi, tudo bem? Né? E ali nós trazemos uma imagem de crianças brincando e eles se comunicando com Libras. Então, é muito importante para que a inclusão dessas pessoas aconteça, né? Realmente que a gente tenha empatia, que a gente se encontre junto com elas, né? Que a gente aprenda, nem que seja um pouquinho, para que a gente possa compreender e entender esse mundo delas, certo? Aqui eu trago algumas referências, tá? E o meu muito obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, né? E espero um futuro aí a gente ter novamente esse contato aí e uma nova experiência. Tchau, tchau. Um bom evento para vocês. Tá, mudança climática você já sabe o que está acontecendo, mas você sabe o que é e como impacta na nossa vida? Ela é a variação global de temperatura e clima que ocorre ao longo do tempo. Isso ocorre naturalmente ou também por forças externas, ou seja, nós. E quando ao longo dos anos registramos um aumento de temperatura, temos o aquecimento global, causado principalmente pela emissão de CO2 que vem das queimas de combustíveis fósseis usados nos transportes e em atividades industriais. Mas se liguem, CO2 também vem do desmatamento, da agropecuária e do lixo. E o aumento das temperaturas ocorre quando mais CO2 é liberado do que pode ser armazenado nos ecossistemas. Tá, mas e aí, Yuri, como isso impacta a minha vida, a nossa vida? A mudança climática impacta nos nossos direitos. Mas quais? No direito à alimentação, por exemplo. Isso porque a estiagem ou chuvas fora do previsto impactam na produção agrícola e os prejuízos são repassados pra gente, que acabamos pagando bem mais caro pelos alimentos. E não acaba aí não! Também impacta na qualidade da água e do ar, no direito à educação, à saúde e ao bem-estar, especialmente de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí, pessoal? Meu nome é Thiago José Stepan dos Santos, sou graduando de Agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, e hoje vou estar fazendo uma apresentação. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre o tema fertilidade do solo. Fertilidade do solo é a capacidade do solo em fornecer nutrientes em quantidade e proporção adequadas para o desenvolvimento e produção da planta. Então, além do solo ser ali a base, né, da planta de sustentação, fornecer água para a planta, ele fornece nutrientes que será metabolizado pela planta e, consequentemente, a planta vai fazer seu crescimento e geração de frutos. Nesses nutrientes existem duas ordens, os macronutrientes e os micronutrientes.
Os macronutrientes são aqueles em maior proporção, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, o cálcio e o magnésio. Os micronutrientes são em menor proporção, porém, a importância desses nutrientes é a mesma em relação aos macros. Todos têm a sua importância ali no desenvolvimento da planta, como o boro, o cloro, o cobre, o manganês, o molibdênio e o zinco. Essa é uma tabela da Embrapa que coloca a quantidade média de nutrientes em gramas por quilo de matéria seca. Então, a gente pega ali o cálcio, o Ca, por exemplo, com 15 gramas por quilo, o potássio com 14 gramas por quilo, o nitrogênio com 2 gramas por quilo, e assim em diante. Lebedier foi um químico que propôs a lei do fator mínimo do solo. Essa lei coloca a capacidade de produção do solo, que está relacionado à sua média, né, sua quantidade média ali de nutrientes que o solo se tem para a produção da planta. Então ele coloca que aquela média, quando é excedida ali, né, inferior por um nutriente, ela se torna o nutriente que provocará a perda da produção de sua cultura ali, de sua produção. Então, por exemplo, a gente temos o potássio, o K, como o fator de perda de produção. Se a gente faz o aumento desse potássio e o fósforo diminui, o fósforo passa desse limite, ele se torna o fator que vai ser a perca da produção. Quando a gente tem essa perda de produção ali, a gente precisa fazer a reposição. Ainda mais a gente que trabalha com plantio, né, de plantas e precisa de uma produtividade. Então, existem vários tipos de reposição desses elementos. Um exemplo é os fertilizantes químicos minerais. Temos como exemplos os simples, são aqueles que apresentam um ou mais nutrientes. Temos exemplo aqui a ureia, né, um fertilizante muito usado na agricultura. Ele apresenta 45% de nitrogênio em sua composição. Temos outro exemplo, o sulfato de amônio, que apresenta 21% de nitrogênio e 24% de enxofre em sua composição. Os complexos são aqueles que temos a junção de fertilizantes simples. Como exemplo, esse fertilizante, essa sigla NPK significa a quantidade de nitrogênio, a quantidade de fósforo e a quantidade de potássio em sua composição. Outro tipo de reposição é a matéria orgânica, né? Então temos ali o esterco animal. Esse esterco animal ele deve ser tratado antes de aplicado, pois ele pode ocasionar a perda de produtividade. Se a gente fazer uma aplicação, a gente pode fazer a queima da planta, ou pode fazer a queima da semente, onde a gente aplicar. Temos também a compostagem, que a gente faz a deposição de alimentos ali que a gente não usa, né, como casca de frutas, entre outros, e essa vai fazer a decomposição e, consequentemente, virar adubo para a planta. Temos também a adubação verde. A adubação verde se consiste na deposição de nutrientes por uma cultura anterior. Então, a gente faz o plantio, por exemplo, de um feijão. Esse feijão ele vai fazer a fixação de nutrientes no solo e, consequentemente, numa próxima cultura, vai ter o nutriente que a planta precisa. Sobre a reação do solo, é tudo aquilo que se tem vivo no solo. Então, ele vai ser um fator primordial para a fertilidade do solo. Temos aí como aspecto a estrutura do solo, a solubilidade de minerais, né, que vai fazer a solubilização para a planta fazer a absorção, a disposição de nutrientes, a atividade de micro-organismo fazendo
com que aquele solo fique organicamente bom para a planta, né, receber os nutrientes, a absorção de íons pela planta que terá por todos esses fatores. Essa reação, ela influencia na CTC do solo. CTC do solo é a capacidade de troca catiônica. Em tese, a capacidade de troca catiônica se refere à quantidade de cargas negativas que o solo apresenta, pois os nutrientes que a gente precisa, eles são positivos. E esses nutrientes, essas cargas, elas funcionam igual um ímã. Então, se a gente coloca um ímã com o polo positivo junto com o polo positivo, eles se repelem. Então, quando a gente aumenta essa quantidade de carga negativa no solo, a gente faz com que a absorção de nutrientes na planta seja bastante, né? Então, a gente coloca uma quantidade de cargas negativas, tem uma quantidade de cargas positivas que se junta a esses colóides do solo, né? E, consequentemente, as plantas terão a absorção. Então, essa CTC, ela pode ser considerada como permanentes e variáveis. As CTCs permanentes são aquelas que não variam com o pH do solo, não variam. Já as variáveis são aquelas que, diante do pH do solo, que é a quantidade de íons de hidrogênio que existe dentro do solo, ela vai variar. E isso vai ser bastante relativo aí para a produção da cultura que a gente vai estar empregando. Então, aqui a gente tem como exemplo as culturas. Temos no exemplo o tomate, o arroz, o feijão, a mandioca, o alface. Eu tentei trazer as culturas mais referentes aí, né, que a gente conhece em maior quantidade. Então, o tomate, ele tem uma maior quantidade de elementos, né, ali na sua composição, na sua produção, o potássio, o nitrogênio e o manganês. Porém, a gente tem que lembrar que todos os nutrientes ali são importantes para a planta, né? Então, precisa fazer a reposição sempre desses nutrientes. Temos ali o arroz com o potássio, o nitrogênio e o manganês. O feijão com nitrogênio, fósforo, boro e cobre. A mandioca com potássio, nitrogênio, cálcio. O alface com nitrogênio, fósforo, potássio e o cálcio. Bom, obrigado pela sua atenção. Olá, meu nome é Iris, sou acadêmica de agronomia, atualmente cursando o 5º semestre na Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, no campus de Nova Mutum. Hoje irei falar um pouco sobre a importância nutricional dos alimentos. Antes de mais nada, antes de falar sobre a parte nutricional, eu irei falar um pouco sobre a importância dos alimentos, sua função e em relação aos nutrientes para a nossa saúde. Em geral, os alimentos são muito importantes para nós, devido que essas substâncias fornecem nutrientes essenciais para nós seres humanos. Uma alimentação saudável é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo, mas em quantidades apropriadas. Ou seja, só porque come uma grande quantidade de alimento não significa que você terá uma alimentação correta. Ou seja, a quantidade não está ligada com a saúde. No nosso organismo, os alimentos são utilizados para realizar diversas funções. Eles auxiliam no metabolismo, ajudando na manutenção e crescimento dos nossos tecidos, além de fornecer energia. O aproveitamento desses alimentos ocorre devido ao nosso sistema digestório, onde ele reparte esse alimento em porções pequenas que são aproveitadas pelo nosso organismo. E essa porção do alimento que é aproveitada é denominada de nutriente.
Cada alimento possui diferentes nutrientes, que geralmente são classificados de macro e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que o corpo necessita em grande quantidade e são divididos entre carboidratos, que são os trigos, os pães, a cevada, entre os lipídios, que são as amêndoas, as castanhas, o abacate, entre outros, e as proteínas, que é o leite, o ovo, a carne e os seus derivados. Os carboidratos têm certa importância devido ao seu fornecimento de energia para o nosso corpo. Já os lipídios, eles servem para a reserva de energia, auxiliando também na absorção de vitaminas e na proteção contra choques mecânicos e o frio. E por fim, as proteínas, elas são fundamentais para o nosso corpo, por conta que elas auxiliam no crescimento e na manutenção dos nossos tecidos. Ao contrário dos macronutrientes, os micronutrientes são aqueles em que o corpo necessita em pouca quantidade. E eles são as vitaminas e os sais minerais, onde os dois possuem muita importância em diversas funções do nosso corpo, do nosso organismo. As vitaminas, ela está ligada ao fortalecimento do nosso sistema imunológico, além da manutenção de tecidos e na realização dos nossos processos metabólicos. Ela possui diversos tipos, A, B, C, D, E, K, ela é infinita. Como, por exemplo, temos a laranja, que é rica em vitamina C. Já os sais minerais, eles estão ligados com a constituição dos nossos ossos e dentes, na nossa regulação de líquidos corporais e auxilia na composição de certos hormônios. Neles, temos como, por exemplo, o cálcio, que é um forte sal mineral que ajuda na nossa saúde. Agora que eu já expliquei, deu uma pequena breve abertura falando sobre relação aos alimentos e como funcionam os nutrientes e como eles são divididos, ele vai falar de 3 alimentos e os seus benefícios nutricionais para nós. Falarei do milho, do abacate e do leite. Primeiro vou falar um pouco sobre o milho. O milho, ele é um dos cereais mais utilizados do mundo, onde seu consumo proporciona vários benefícios para nós. Por conta que, ao contrário do arroz e do trigo, o milho conserva sua casca, que é rica em nutrientes. Como, por exemplo, ela é rica em fibras, que é importante para a nossa manutenção do ritmo intestinal. Ela é rica em vitaminas, que fortalece o sistema imunológico, além também de possuir fibras insolúveis, que ajudam a diminuir a absorção de gordura, que reduz os níveis de colesterol no nosso sangue. Ela também é rica em fibras e vitaminas do complexo B, além de magnésio, que ajuda a controlar o açúcar. E também ela é rica em carboidrato, que ajuda a dar energia. O abacate. O abacate fornece muitos benefícios para a nossa saúde. Ele é rico em vitaminas como a C, E e K e minerais como potássio e magnésio, que ajudam na hidratação da nossa pele e cabelos. Ele também contém gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, como o ômega 3, que atua como antioxidante e controla o nosso colesterol. Além disso, o abacate tem uma grande influência na saúde cerebral, por conta do ômega 3, que ele possui em grande quantidade, que ele auxilia na circulação do nosso sangue, assim melhorando a nossa capacidade de concentração. E por fim, vou falar um pouco do leite. Quando se fala de leite, geralmente as pessoas associam a uma boa nutrição, por conta que o leite é uma das melhores fontes de cálcio, fósforo e magnésio, que auxiliam no nosso crescimento e reconstituição dos nossos ossos.
Ele também é rico em proteínas de alta qualidade. Nessas proteínas que contém aminoácidos que ajudam no nosso desenvolvimento muscular. Além disso, o leite integral possui gordura saturada, que é essencial para a nossa regeneração da nossa massa muscular. Agora, como eu já acabei de falar sobre os alimentos, sobre os nutrientes, sobre os benefícios nutricionais desses 3 alimentos, a gente pode concluir o seguinte, que a parte nutricional para a nossa saúde depende do alimento que você for consumir, porque cada alimento tem um nutriente que é essencial para o nosso organismo e que, se comendo em quantidades apropriadas, reguladas, você terá uma alimentação saudável com um ótimo benefício nutricional para você. E assim, eu encerro a minha apresentação. Espero que tenham gostado e até a próxima.